Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que você então estiver acessando nossos vídeos. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos, né? Sendo que esse aqui vai ser o último desse vídeo, certo? Depois vai ficar apenas o vídeo que vai trazer as referências de todo esse trabalho, né? História do pensamento político e econômico, né? Então, esses vídeos eles foram montados da seguinte forma, porque eu precisei, né, fazer o trabalho da faculdade, foi um estudo que nós fizemos, e eu não consegui achar material suficiente para poder estar fazendo o meu trabalho, né? Aí, de uma forma que eu tive que buscar através dos livros, né? Uma grande quantidade de livros para poder estar consolidando o meu raciocínio lógico em cima desse assunto da história do pensamento político e econômico, certo? Que quando eu buscava esse assunto na internet, eu não consegui achar um assunto que fosse assim, uma explicação totalmente confiável, né? Então, por isso, então, eu tive que buscar através dos livros. E mediante a isso, então, eu resolvi, né, estar fazendo esses vídeos para poder estar ajudando aqueles que passaram pelo mesmo problema que eu passei, certo? Porque quando você falava-se de história do pensamento político e econômico, a galera, colega da gente, né, que postaram outros vídeos, outros YouTubers, né, eles colocavam apenas assunto do cotidiano, né, que está em torno da nossa sociedade. Não estou falando que seja errado, não é errado. Mas só que nós precisávamos de um pouco mais de profundidade no assunto, né? Uma explicação muito superficial, ela não estava sendo bem legal para a gente. Então nós precisamos buscar, precisávamos buscar então algo que pudesse estar um pouco mais profundo, pudesse estar um pouco mais além, né? Então por esse motivo então nós fizemos essa gravação, essa sequência de vídeos, certo? Onde nós falamos desde o início, desde Grécia, né? Roma, e passando por aí fora, né? Até chegar na nossa atualidade, certo? Falamos, por exemplo, da senhora da Idade Média, né? A senhora da Idade Média, que era a Igreja Católica, como ela conseguiu reter tantas riquezas, né? Falamos que ela era dona de uma grande quantidade de terra. Só que na época da transição do pensamento de ideia, que a gente chama no, né, foi na época da transição de pensamentos de ideia, né? Houve ali então o renascimento cultural, né? A gente pode colocar esse termo que seria correto. É, Naquela mesma época também ela perdeu grandes territórios de terra, né? Inclusive até mesmo na Inglaterra. Por quê? Da Inglaterra. O, o rei Henrique VIII, né? Ele quis se separar da rainha Catarina Aragão e, quanto a isso, o Papa não aceitou fazer o divórcio dele, né? E o que aconteceu? Então, o rei Henrique VIII, ele cortou as relações com a Igreja Católica, formando ali, então, na Inglaterra, a Igreja Anglicana, né? Fazendo dele, então, como se fosse ele o Papa, né? Os bispos ficaram tudo na mesma posição, né? Tudo funcionou igual funcionava com a Igreja Católica, certo? Bom, mediante a essa ação ali na Inglaterra, a Igreja Católica perdeu todo o território que ela tinha, todas as terras que ela tinha, porque passaram então para a Igreja Anglicana, que na verdade o líder superior ali na Igreja Anglicana era o próprio rei, né? Então dessa forma ela foi perdendo, né? Então é isso aí, gente. Bom, existem vários pensadores, né? Mas só que eu citei apenas dois, né? Que eu não quis colocar mais, porque são assuntos bem complexos, gente. Se eu for colocar todos eles, é, é, vai ficar bem pesado e às vezes pode confundir a nossa mente, não é? Bom, Adam Smith, né? Ele era também um pensador. O Adam Smith ele dizia que o Estado ele não era necessário, né? Assim, porque é, no sistema, econômico, no sistema o Estado no caso,
o mercado, o sistema de mercado, ele tinha as suas próprias leis. O Estado não era necessário, no caso, para enriquecer ou empobrecer uma pessoa, né? A visão de Adam Smith, por exemplo, em relação ao Estado, é que o Estado ele servia o quê? Para proteger o cidadão, né? O Estado, obras públicas, né? Impedir invasão de estrangeiros dentro dos territórios do país, né? O Estado estava mais era mais voltado para isso, de acordo com a visão de Adam Smith, né? Que no caso, então Adam Smith seria esse terceiro pensador, né? Porque conforme eu disse agora há pouco, né? Eu apenas citei dois pensadores, né? Dois pensadores. Bom, o modo de produção capitalista na Inglaterra, por exemplo, antes então da primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Ali era um modo assim, era o tear manual, né? Cada senhor, por exemplo, da sua terra, da sua casa ali, ele tinha um tear manual, tinha 2, 3, 4 servos que moravam ali junto com ele, né? Ali eles moravam na mesma casa, as pessoas que trabalhavam moravam na mesma casa do seu senhor. Por exemplo, comiam na mesma mesa, dormiam na mesma casa, né? Era na verdade, vivia como servos. Não vou dizer o termo escravo, né? Porque eles estavam um pouquinho acima dessa posição, né? Mas ele geralmente, o senhor daquelas terras, tinha ali então 1 hectare, 2 hectares de terra. Ali ele tinha então uma vaca, 2 vacas no máximo, né? E um pouco de carneiro. Então tudo ali era dividido entre os servos moravam na casa dos seus senhores, e isso no modo de produção capitalista, mas no caso de produção artesanal, né? Nós estamos falando. Então ali o senhor daquele lote, daquela fazenda ali, né? Ele dividia com os seus servos tudo aquilo que ele tinha. Viviam uma vida tranquila, né? Porém, né? Porém, com o passar do tempo, vai surgir então a máquina a vapor, que ela mudou todo o pensamento. Mas antes da máquina a vapor, o tear, a máquina também, né? Mas só que era movida a força hidráulica, né? Após então, sempre esse tear manual, ele passou então a ser um tear mecânico, né? Só que com a invenção da máquina a vapor, né, o que aconteceu? A máquina a vapor ela revolucionou o mundo em tudo, né? Porque ela foi introduzida tanto não só nas indústrias, né, que foram criados os teares mecânicos, né? Não mais um tear com um fuso apenas, né? Mas com 8, com 9, com 16 fusos trabalhando tudo ao mesmo tempo. Então aumentaram a produção. Então, ali começou então uma revolução, um movimento bastante intensificado, né? Então, esse modo de produção, ele passou então pela primeira revolução industrial, certo? Bom, gente, nós falamos então que aquelas pessoas que foram com êxito rural, né? Aquelas pessoas tiveram que estar voltando para a cidade, né? Trabalhando nas cidades, amontoando ali nas cidades, por causa dos fechamentos, né? Que antes era então do senhor feudal, e aquelas pessoas que moravam em volta dos feudos, por exemplo, que com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, né? Quando houve então aquele grande fechamento, né, para poder fazer uma produção, as grandes produções, então aquelas pessoas que estavam naquelas terras tiveram então que estar migrando, o êxodo rural, eles tiveram que ir para as cidades, né? E indo para a cidade, eles eram as mãos de obras dessas indústrias, né? Porque até mesmo nas fazendas foi introduzido a máquina a vapor, que aumentou a produção também, né? Da produção do algodão, né? E então tudo ali houve então esse grande movimento, né? Bom, essas pessoas indo então para as cidades, né? Elas levantavam, assim começaram a trabalhar e sendo explorada
pior do que antes, né? Não vou dizer pior, mas vamos fazer uma comparação. Porque antes, lembra que lá no sistema feudo, eles trabalhavam 2 dias para eles, média de 3 dias para o seu senhor, né? O que eles trabalhavam para eles ainda tinham que tirar uma parte para o seu sustento e uma parte para o seu senhor ainda, né? Então quer dizer que eram bem explorados. Não mudou muito quando foram para a cidade, né? Quando houve então aqueles grandes fechamentos que eles tiveram que sair, estar indo para a cidade, também foi a mesma coisa, né? Eles também havia uma grande exploração, né? Que começavam a trabalhar 5 horas da manhã, né? Trabalhavam 5 horas da manhã e iam para 8 horas da noite, né? Isso todos os dias, né? Sendo que a alimentação deles era a alimentação básica dessas pessoas que trabalhavam ali, era bacon, batata e o chá quente. Essa era a base da alimentação deles, né? Seria mais ou menos a base da alimentação do brasileiro. Base, né? A base seria o arroz e feijão, Brasil, né? Lá, batata, o chá quente e bacon, né? Seriam essa base da alimentação do trabalhador ali na Inglaterra, né? Nós estamos falando da primeira revolução, né? A primeira revolução industrial, certo? Bom, gente, então com esse êxodo rural, então houve esse grande inchamento da população na cidade, né? Então, houve também os sistemas de transporte, teve que ter a mudança, porque o sistema de transporte foi muito importante para a escoação de produção, né? Porque quando introduziu a máquina a vapor dentro do sistema, houve então uma grande produção. Mas como escoar, né? Porque barcos, por exemplo, movido a remo, né? Tanto na primeira como na segunda revolução industrial, barcos movidos a remo, ele não subia rio. Era impossível você levar uma produção rio acima. Com a introdução da máquina a vapor, foi colocado nos barcos, né? Os barcos. Então, o barco passou a ser movido por hélice, né? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, naqueles filmes americanos, onde tem aquelas embarcações, né? Talvez uma chata, né? Aí, do lado dela, tinha uma grande roda que ia girando, né? Ela levava o barco para cima, né? E para baixo, tanto faz como tanto fez. Eu não sei se vocês conseguem entender. Que hoje, no caso, os barcos, a hélice é colocado na parte superior, né? A gente chama a popa do barco, né? Aí lá embaixo tem a hélice que faz o barco andar para cima e para baixo. Bom, no início, a hélice não era lá embaixo, era do lado, né? Então vocês iam com aquele barco grande, uma roda bem grandona do lado que ia girando e levava o barco para cima e para baixo. Então, era esse sistema aí que foi introduzido a máquina a vapor. Com esse desenvolvimento, toda a produção ela era escoada, né? Ela ia tanto para o rio acima, rio abaixo, então não tinha mais o que impedia. Bom, outra coisa que também, que com o tempo, não houve mais barreira, foi com a produção da máquina, com essa invenção da máquina a vapor, né, nos trens, né, nos trens de ferro, né, as locomotivas, né, as Maria-Fumaças, né, que levavam grande quantidade de mercadoria escoando. Então você entende que o transporte foi muito fundamental para isso. Não tinha mais como parar, né? E com a segunda revolução industrial, por exemplo, já dentro dos Estados Unidos, por exemplo, né? Ali também é a mesma coisa, né? A máquina a vapor, ela fez com... Não tinha mais como parar esse progresso. Não tinha mais como parar esse progresso, né? Porque ali tudo que eles faziam, escoavam. Né? Escoavam de maneira rápida, né? E era o que eles precisavam. Aí, então, a partir desse momento, com a grande... Não só na primeira como na segunda revolução industrial, mas com o grande êxodo rural, com as pessoas então fazendo inchamento nas cidades, né? Ali começa a surgir então os cortiços, né? Cortiço seria um lugar onde as pessoas viviam de maneira bem... famílias moravam bem juntas, às vezes uma sala bem ampla, né? Aí dentro daquela sala bem ampla ali, aquele salão, né? Pode-se dizer assim, várias repartições onde várias famílias moravam todas juntas,
né? Então esses grandes cortiços foram feitos a partir desse momento, né? E ali então começa a surgir, vai abrir então uma nova porta, né, para o estudo, né, que nós chamamos de o socialismo científico, né? O socialismo científico. Aí então vai começar a estar entrando uma nova visão, né? Aí Frederick Engels, por exemplo, ou Karl Marx, né, vai estar então nesse movimento daí para frente, né? Que com o êxodo rural, com o ajuntamento das pessoas ali, então nas cidades, então aí surge esse novo movimento, né? Também as grandes greves, né? Que eram proibidas greves, mas faziam-se as greves, né? Desde o século, se não me falha a memória, desde o século XVIII. Né? Eu não posso falar com certeza, porque eu não foquei nesse ponto. Mas, se não me falha a memória, as primeiras greves foi desde o século XVIII, né, que já começaram esse grande movimento por conta dessa grande exploração. Beleza, gente? Galera, então eu vou estar parando por aqui, porque agora o assunto vai entrar para Karl Marx, né? No caso vai ser o socialismo, né? E Karl Marx, Frederick Engels. Então, aqui já é um motivo para uma outra linha de estudo, certo? Então, se vocês precisarem, aquelas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, né, assim como a sequência desses vídeos, precisarem de algum assunto sobre alguma... Porque existe muito assunto sobre Karl Marx. Sobre Karl Marx é a infinidade, né? A galera não perdeu tempo, mandou mesmo e mandou bem. Isso que é o importante, beleza? Mas então nós vamos estar barrando por aqui, então, gente. Então nós pegamos, então... 10 na Inglaterra, tá? O porquê a Igreja Católica perdeu todos aqueles territórios dentro da Igreja Católica, né? Não pode se esquecer dessa parte também, né? Que ela era senhora do sistema feudal, e com a separação da Igreja Católica ali, aquele rompimento na Igreja Católica, formando então a Igreja Anglicana, né? Do rei Henrique VIII, né? Então surge ali então a Igreja Anglicana, que toma todo aquele território da Igreja Católica, que é mais um encalço, um impulso para então esse movimento capitalista dentro da Inglaterra. Beleza, gente? Galera, um abraço por vocês terem ficado comigo todos esses vídeos, né, até agora. Eu espero de coração que essas mensagens que eu mandei através desses vídeos possa então estar ajudando a todos aqueles que estiverem então estudando aí junto com a gente, certo? Beleza, galera? Então a apresentação final, eu sou Denilson Barbosa, não sou professor, ainda não, certo? Sou acadêmico de História, faço licenciatura em História. Galera, eu espero poder ter ajudado vocês, e um abraço e até a próxima sequência de vídeo. Beleza então, turma? Até mais então.